A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos em mais uma gravação de uma de nossas aulas e hoje, dentro de um espectro mais especial, estaremos trazendo informações esmiuçadas de cunho etimológico sobre a festa de Natal. A festa de Natal é uma celebração cristã que ocorre no dia 25 de dezembro, marcada pela comemoração do nascimento de Jesus Cristo. No entanto, ao longo do tempo, o Natal ele se tornou também uma festa cultural, com tradições em várias e diferentes partes do mundo. Em uma época de reflexão, onde essa festa traz a união familiar, a troca de presentes, manifestações de boa vontade. As famílias hoje se reúnem para compartilhar uma ceia, decoram suas casas com árvore de Natal, luzes, enfeites e participam de atividades que reforçam os laços afetivos. Além disso, o Natal é também um momento de solidariedade em que muitas pessoas se dedicam a ajudar aos mais necessitados. Músicas natalinas como Noite Feliz, Jingle Bells e figuras como Papai Noel, árvores de Natal, também são símbolos muito associados. Esse escopo que eu trouxe aqui é nada mais nada menos do que a ideia que nós temos hoje sobre a celebração do Natal. Mas a nossa participação aqui vai trazer um pouquinho sobre a origem pagã do Natal. E explorando a história do Natal e suas origens pagãs, e como tudo isso vai se conectar ao nascimento de Jesus Cristo. Jesus, que tem o seu nome, que não é um nome exclusivo, um nome pouco popular. Jesus é uma tradução do grego do nome hebraico Josué, que significa aquele que liberta, aquele que veio para salvar. Então, partindo dessa ideia e dessa concepção de Deus para com o nascimento do menino Jesus, temos aqui no presente a comemoração no dia 25 de dezembro, como sendo o nascimento do menino Jesus. Será mesmo o nascimento do menino Jesus? Vamos entender isso hoje com essa aula, onde nós iremos debater um pouquinho sobre esse tema. Nós estamos com o nosso diretor acadêmico, pastor e doutor José Mário, onde vai nos trazer uma gama de seu conhecimento. Ele é um erudito dessa área também, vai trazer uma gama de conhecimento voltado para a ideia, essa origem pagã do Natal. Então, eu quero aqui, após essa introdução, passar um pouquinho a fala a ele e a gente vai fazendo essa mesclagem, dividindo os nossos conhecimentos. Então, passo a palavra ao nosso pastor e doutor José Mário. Graça e paz a todos, uma ótima noite. Aquele que nos assiste no presente e que vai nos assistir no futuro, assim que acessar essa aula. Sempre um prazer, uma satisfação estar com o nosso pastor Davidson, também trazendo de forma bem didática aquilo que ele conhece e que tem também um certo domínio do assunto. Já ouvimos uma ótima introdução. Estamos dia 23 de dezembro de 2025. Amanhã é a chamada véspera de Natal e depois o dia 25. Em todo o mundo, o Natal ele é comemorado. Em todas as nações, ocorre aí uma diferença de data, devido ao fuso horário, a questão do solstício. Em alguns países vai ser comemorado no dia 6, também por cunho religioso e por tradição religiosa. Mas geralmente aqui na América Latina, grande parte da Europa é dia 25 de dezembro.
Em alguns países nórdicos, vai para o dia 6 de janeiro. As pessoas sempre têm essa curiosidade, essa questão de saber a data, o dia, o local nós já sabemos, mas o ano, a data, a Bíblia em si não menciona. Mesmo consultando os evangelhos, especialmente o de Lucas, que traz um certo detalhe sobre essa questão, ele é mais incisivo em suas declarações sobre o nascimento de Cristo e que nos dá algumas pistas de que Jesus não nasceu em dezembro. Uma coisa que a gente tem que também observar é que os cristãos primitivos eles causaram uma grande revolução na sociedade no primeiro século. E é claro que esses cristãos eles se manteve fiel às verdades estabelecidas por Cristo. Cristo, os apóstolos, os pais apostólicos. Então, os primeiros 100 primeiro século, 100 anos, houve sim uma permanência aos princípios de Cristo. Só que quando Cristo ele morre, os apóstolos e posteriormente os pais apostólicos, e já sobre, vamos dizer assim, as lideranças constantinianas da época, começaram a se afastar-se dos princípios esses doutrinários que Cristo estabeleceu através dos evangelhos e dos apóstolos. Então, por isso, o que é que nós temos? Uma gama de verdades foram perdidas durante esses séculos, práticas pagãs foram acrescentadas à vida da igreja, e dentro dessas práticas pagãs, nós encontramos o Natal, que começou a ser praticamente citado, reverenciado, ali já pelo quarto século. Mas lembrando, é claro também que já no concílio de Nicéia, em 325, já tinha um debate aberto sobre a questão do Natal. E não só a questão do Natal, mas a questão da Páscoa e de tantos outros novos rituais que estariam sendo introduzidos no seio da igreja. E isso se perpetuou até os dias de hoje. Quando falo nesse assunto, eu sempre gosto de citar aquilo que o apóstolo Paulo ele vai mencionar em 1 Coríntios 10, do 20 por diante, o cuidado que os cristãos devem ter em relação a participar da mesa do Senhor e das mesas dos demônios. A gente não pode ter comunhão com Cristo e com Belial, com luz e com treva. O cristão em si, ele não pode ter nenhum tipo de associação com práticas pagãs. Só que nessa configuração de cristianismo que a gente tem nesses últimos dias, a gente observa muito vento de doutrina adentrando dentro da igreja, muita coisa pagã que continua com seus disfarces através do viés religioso, muitas vezes através do viés denominacional, e esses disfarces acabam se afastando da pureza e da simplicidade que é em Cristo. É uma coisa que a gente não pode perder, essa simplicidade. Falar da origem pagã do Natal não é dizer que Cristo não nasceu. O nascimento foi um fato. Tanto é bíblico, só não é bíblico o dia e as circunstâncias que essa festa religiosa nos atribui. Que durante a nossa fala, durante esse vídeo, iremos debater sobre isso.
Estava lendo esse livro aqui, que é um livro muito bom. Vocês estão observando esse livro. É Babilônia, a religião dos mistérios. Ele traz uma revelação histórica muito aprofundada a respeito de muitas práticas pagãs que estão dentro do cristianismo, como o Natal, a questão da Páscoa, a questão da mãe, a adoração da mãe e do filho, que vai ter sua correlação com religiões antigas. A questão do culto de Odin, esse livro aqui vai abordar, e ele é unânime, juntamente até mesmo com Champlin, em sua enciclopédia de Bíblia e Teologia e Filosofia, esse compêndio da teologia, eu considero uma ferramenta muito boa, são unânimes em dizer que Cristo não nasceu em dezembro e que ele teria aí nascido entre o mês de abril até setembro, aproximadamente, nesse período. Até porque o 25 de dezembro sempre foi uma data pagã. Mas o que é que nós temos hoje? Um nascimento de Cristo, a ideia do nascimento de Cristo, vestido com uma nova roupagem, uma roupagem pagã. Ou seja, nós temos uma cristianização do paganismo, bem disfarçado debaixo do nosso nariz. E muitos, eu costumo até dizer, comemorar o dia 25, você pode estar comemorando, supostamente, vamos dizer, o nascimento de Cristo, mas de quebra, o nascimento de Horus, no Egito, de Hércules, na Grécia, de Saturno, de Odin. Pode estar celebrando algum culto voltado a Tamuz, que é denunciado ali em Ezequiel capítulo 12, que vai mostrar mulheres chorando por Tamuz, e sempre Ezequiel vai bater, né, nessa questão. Jeremias também da mesma forma. Pode estar adorando a Krishna na Índia, que são divindades que nasceram no dia 25 de dezembro e que têm um culto estabelecido. Não a partir do cristianismo, mas de eras antes do cristianismo. Agora, o que aconteceu é que as lideranças constantinianas, para não perder o afago e a boa reputação entre os pagãos, simplesmente vestiram uma nova roupagem nos cultos pagãos, introduzindo aí a ideia de Cristo como sol da justiça, já que no dia 25 também se comemora o nascimento do sol invicto, o deus Mitra, do antigo mitraísmo, que é considerado sol invencível, e fizeram uma correlação de Mitra com o próprio Jesus, que é algo inadmissível. A gente sabe que Cristo ele é incomparável. Muito bem. Eu vou até o convidar, mestre, para que a gente volte um pouquinho lá no nascimento, para trabalhar alguns contextos até históricos, e aí a gente entender um pouquinho, desmistificar, na verdade. Temos duas coisas aqui que nos levam, dentro do conhecimento histórico, na verdade, quebrar essa ideia, e aí eu levo até o presépio, né? A ideia do presépio. Nós, lembrando a cada um que está nos assistindo que nós não estamos aqui combatendo ou fazendo uma espécie de ativismo, jamais. Nós estamos debatendo dentro de uma origem pagã, trazendo esse conhecimento para elucidar a outra face, tá certo? E traz a ideia, a origem do Natal.
E aí, como estudiosos dentro do campo da educação voltado à pesquisa, todo esse conhecimento trazido aqui vai ser trabalhado aqueles que atuam dentro do campo da teologia, por exemplo, e podem usar o conhecimento daqui, tá certo? Exposto aqui. Voltando lá atrás, nós temos a ideia do presépio. E o que compõe o presépio? Os pastores, hoje em dia, os pastores, nós temos José, Maria, Jesus, não a manjedoura, os animais ali domésticos que compõem, e três figuras que hoje trata como reis magos, que trazem três lembranças e ofertam ao menino Jesus essas três lembranças aí, que significa, no caso, seria ouro, incenso e mirra. Mas se nós olharmos dentro do campo histórico, nós vamos ver a seguinte questão. Primeiro, biblicamente falando, lá em Mateus 2, a gente já traz a ideia de ser magos. O que seriam os magos? Estudiosos e conhecedores da astronomia, seria no caso, conhecedores dos astros, voltando à terminologia do tempo, conhecedores dos astros. O que os leva até a presença de Jesus é uma estrela do Oriente, e essa estrela os guia até a presença do menino Jesus. Mas, se nós considerarmos 25 de dezembro como nascimento de Jesus, historicamente falando, seria inviável, porque eu não poderia compor com os pastores, com a presença dos pastores ali no presépio. Porque em dezembro é um mês de inverno em Israel. E neva muito, é muito frio, na verdade, e os montes ficam impossibilitados de os pastores levarem as ovelhas e pastorear, principalmente à noite, porque o nascimento de Cristo, segundo o relato bíblico, foi à noite. Então, nós temos a ideia da não presença dos pastores ali, pela incapacidade do momento, se considerarmos 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos aqui quebrar essa ideia seria o fato de não haver a presença dos magos, não reis. A Bíblia não fala que são reis, fala magos, certo? E esses magos, que têm significado homens sábios, eles se apresentaram a Cristo 2 anos depois. Então, nós temos um embasamento bíblico que prova, histórico, que prova a ideia de que não poderia haver os pastores ali no presépio por conta do momento, o que prova todas as obras que o nosso mestre trouxe aqui, esses autores que levam a realmente não ser no dia 25, por condições até naturais impedem isso. E aí nós temos essa ideia. Mas, como se trata de um compêndio de comportamentos, liturgias, festas pagãs que precisavam ser aproveitadas no momento, nós partimos dessa ideia do presépio do nascimento do menino Jesus para lá na frente, partindo do 3º ao 4º século, como foi falado aqui, onde a gente começa a oficializar, através de Constantino, o cristianismo. E aí nós temos um embate, onde, até um pouquinho antes, nós temos Paulo, que milita muito em levar a essas regiões o evangelho, o cristianismo, certo? E esse cristianismo ele é inserido com seus rituais, suas festas, e mantém-se essa tradição. Por exemplo, lá em Atos 17, nós vamos falar em Atenas, um Deus desconhecido. E Paulo usa isso como oportunidade para adentrar em Atenas, levando o evangelho. Em contrapartida, nós temos Tertuliano, que faz o quê? Que combate essa ideia e diz que eles têm as festas, né? Um pouquinho à frente, eles têm as festas que são muito belas, e mais belas até que a dos cristãos. Constantino, lá na frente, politicamente falando, ele até no próprio palácio, repleto de cristãos, ele não poderia anular esse grupo de pessoas
que estava compondo todo o seu império ali, e era a grande massa. Então, faz-se necessário aproveitar essas pessoas para e potencializar esses segmentos. E aí começa politicamente essa estratégia de oficializar esse cristianismo, certo? Não o cristianismo tradicional, mas foi uma porta aberta para que as festas, tanto cristãs quanto as festas pagãs, viessem compor esse misto que hoje nós temos em primeiro momento como uma festa linda e bem elaborada, mas os bastidores têm um contexto enorme de diversos segmentos, certo? Então, partindo desse momento, nós temos o Edito de Milão, em 313, o próprio Concílio de Nicéia, como o mestre falou aqui, em 325, nós temos o Edito de Tessalônica, em 380, já com o imperador Teodósio, onde vão reconhecendo tudo isso é um tapete vermelho para a oficialização do cristianismo e também a luta contra o paganismo. Mas existe todo um processo de não anular as festas pagãs, porque se nós pegarmos a ideia, lá na Europa, por exemplo, na Europa antiga, e nos invernos gelados, nos sombrios, rigorosos, que dominavam aquela época, aquela região, nós vamos nos deparar com uma festa, por exemplo, uma festa onde era celebrada a esperança de um sol como fonte de vida e calor, que no meio daquela luta traria esperança. E aí eu trago aqui uma festa lá na Europa, onde as pessoas vinham, faziam uma fogueira muito grande, e eles levavam para casa um pedaço de tronco, chamado Yule, e esse pedaço de tronco era colocado no local de destaque, até interessante, e a gente já começa a fazer essa ligação, e era colocado em suas casas como um símbolo de esperança, né? E ali queimava-se aquele tronco de Yule, certo? E a gente vai ver muito isso. Até no próprio casamento, se nós olharmos o casamento, o beijo no altar ali, esse beijo ele traz uma ideia também de paganismo lá atrás, certo? Mas em contrapartida, a gente está falando aí dos tempos de inverno na Europa antiga, e esse tempo que deu origem a essas tradições, certo? Ainda persistem no norte, e nós temos com esse Yule, essa festividade que marcava o solstício de inverno, lembrando que o nosso mestre falou do solstício aqui, o solstício de inverno na Europa Antiga, esse solstício marcava a noite mais escura. Mas aí nós temos a Saturnália, que a gente vai citar um pouquinho aqui. E aí eu divido uma parte com o nosso mestre. Quando eu estou falando do solstício de inverno, que são as noites mais longas, onde se comemora com o Iule, o tronco que era queimado para trazer o sol como uma esperança, uma fonte de vida. Nós, em contrapartida, nós vamos ver as Saturnálias, que vai celebrar o solstício aí, o pós-solstício de inverno, os dias mais longos. Mas tudo isso, nós estamos falando de umas festas que adoravam a seres naturais, a deuses, e que tinham seu comportamento, que tinham sua forma de ser celebrada. Até então, a gente não está falando do menino Jesus aqui. Nós não estamos falando do nascimento de Cristo, estamos falando de festas que eram comemoradas na época, certo? Nesse período, inclusive, onde tudo isso levava a uma adoração pagã. Olha, adoração ao tronco, à árvore, a adoração ao sol, adoração à prosperidade, tudo isso tinha o seu foco. Mas isso estava ficando o que a gente chama hoje de fora de moda. As pessoas não estavam mais tendo como adorar a isso, porque o cristianismo estava se alastrando, estava se tornando grande parte do império
grego e romano ali na época, e tudo isso se expandindo, passa-se a ideia, com a oficialização do cristianismo, de padronizar essas festas, mas poder abraçar toda a massa. Então, a gente tem a ideia hoje, essa concepção. A Igreja Católica foi uma das, eu posso dizer, o pivô da organização partindo dessas concepções, porque a sua atuação foi muito forte, inclusive a data 25 de dezembro. E a gente vai citar aqui um Papa que, no seu pontificado, ele oficializa, inclusive, essa data, certo? Dado aqui a ideia, partindo ali de 336, a gente vai citar um pouquinho sobre esse Papa também, que traz essa ideia, tá? E essa oficialização inserindo definitivamente a data no cristianismo. Mas fazendo esse parecer, quero até passar um pouquinho ao nosso mestre para que ele possa detalhar as festas de Saturnália. E aí você entender também. Veja que o solstício de inverno traz a ideia de Yule, do tronco, a ideia da árvore, do Natal também, que vai lá na frente. Nós vamos falar sobre o Papai Noel, né? E aí a gente vai citar um pouquinho também sobre que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo, é apenas um anexo nessa celebração, mas a gente vai citar aqui também. Então vamos falar um pouquinho com o nosso mestre sobre a Saturnália, essa festa que era uma espécie de carnaval da época. Bom, muito bom, muito bom. Só voltando um pouco na questão dos evangelhos que o pastor David estava falando, Lucas, ele traz um detalhe, esse detalhe que foi citado pelo nosso professor, da noite, na noite clara da qual Jesus nasceu. Existe um costume judaico, dentro da condição climática, os pastores eles recolher as ovelhas para os currais a partir do mês de setembro. Visto por quê? Por conta da gravidade do inverno, que é rígido ali naquela região. Se a gente observa o texto de Lucas, vai dizer que havia pastores no campo, então não era inverno. Se guiaram tinham estrelas, então não tinha nuvens de chuva, então não era inverno, até porque neva naquela região. Um aspecto importante que Lucas vai trazer é o recenseamento que foi feito, um alistamento, e dentro dessa questão está lá José e Maria, foram pegos de surpresa porque tinha muita gente para se alistar, para ter aquele censo, as hospedagens estavam lotadas, e uma coisa que muitos se esquecem da informação é que aquela multidão ali não estava ali simplesmente porque era um recenseamento, mas estava acontecendo uma festa chamada a Festa dos Tabernáculos. Então, o governador ali, romano, ele aproveitou o útil e o agradável, já que vai ter a Festa dos Tabernáculos e que todo mundo vai estar aqui, então também eu vou convocar um recenseamento. Então, imagina o número de pessoas que estavam chegando ali, as cidades vizinhas, e imagine se fosse no inverno. Era impossível haver um trabalho dessa natureza. Então são essas observações que nos levam, biblicamente, a aceitar e a acreditar que Cristo não nasceu em dezembro, porque o texto dos evangelhos, especialmente o de Lucas, vai nos dizer que era verão. Era o caso aí, uma primavera. O pastor Davidson falou uma coisa muito interessante, a questão do tronco. Eu me lembrei de uma coisa, estava lendo essa semana,
que é justamente a história que vai envolver 3 pessoas. Logo após a confusão da Torre de Babel, nós vamos ter Nirod, nós vamos ter Semíramis, e nós vamos ter o filho desse casal chamado Tamuz, e que é citado por Ezequiel, no capítulo 12, em que homens e mulheres choravam 40 dias por Tamuz, para que ele voltasse à vida, e os homens adoravam ao sol, ali em Ezequiel capítulo 8, voltado, dando as costas para o templo e olhando para o sol. Então, se você observar, sempre houve, na antiguidade das civilizações, a ideia de princípios ligados à reencarnação, de princípios ligados a elementos da natureza, e de que a alma ela se uniria a um objeto. Daí nós temos o próprio animismo, que vai ser a base, o tronco de toda a espécie de paganismo. Isso a antropologia já nos mostra, o estudo das culturas também nos mostra. E é nesse ambiente, com esses 3 personagens, que Nirod ele vai ser morto. Não se sabe exatamente como, mas a tradição diz que foi por um animal. Algumas outras tradições vai dizer que a própria Semíramis mata o Nirod para que o filho ele a assumisse, e tanto é que a própria Semíramis acaba ficando com o próprio filho Tamuz, instaurando uma dinastia incestuosa ali na Babilônia, antiga Mesopotâmia. Nirod ele morre e o corpo de Nirod ele é tombado em cima de um tronco. Ele cai em cima de um tronco de uma árvore. De uma maneira muito ardilosa, Semíramis, ela vai afirmar que Nirod ele acaba renascendo em Tamuz, no próprio filho. Ou seja, Nirod reencarna em Tamuz e a própria mãe fica com o filho e instaura uma dinastia. Segundo os relatos históricos, nasce uma árvore no local onde o corpo de Nirod ele caiu. Alguns dizem que é pinheiro, não se sabe, porque o pinheiro não nasce naquelas bandas, mas foi uma árvore. A ideia do pinheiro, Lutero vai introduzir após a Reforma Protestante. Lutero que traz essa ideia da árvore de Natal para dentro da ideia do cristianismo. Ele observando uma noite de neve, um dia, e olhou um pinheiro, apontando para cima, é claro, vivo, em pleno inverno, mesmo com neve, o pinheiro se forma firme, e Lutero trouxe toda uma ideia embasada nessa questão simbólica. E acabou pegando os cristãos, até os dias de hoje. Só que essa ideia de árvore, ela vai ser também denunciada e repreendida por Deus. Primeiro Reis, Segundo Reis, Segundas Crônicas, Primeiras Crônicas, e o Senhor sempre disse para que não colocasse, tivesse cuidado com os ídolos do bosque, que é uma referência à adoração das árvores, e que não colocasse árvore no altar, porque já circulava naquela região a ideia da reencarnação de Nirod em um tronco de árvore. Então, tudo isso, com o passar dos séculos, com o passar dos tempos, essa tradição foi transformada em Yule, que posteriormente se transforma na árvore de Natal e que atualmente está na casa de muitos crentes por aí. Uma hora tomando ceia e outra hora celebrando essa outra questão pagã. Enfeitando como luz que ilumina a casa e traz a paz, a suposta paz, né? Jesus seria o pisca-pisca, né? Das árvores de Natal.
A Enciclopédia Bassa, no volume 11, a página 274, alguém pode até ver posteriormente, vai dizer o seguinte, que a data atual foi fixada no ano 440, a fim de cristianizar grandes festas pagãs realizadas nesse dia. Aí nós temos a festa mitraica, que é uma festa dedicada ao deus Mitra, que é uma antiga religião persa que rivalizou com o cristianismo nos primeiros séculos e que celebrava o chamado Natalis Invicti Solis, que seria o nascimento do Sol vitorioso. Isso em várias culturas, em várias festividades decorrentes justamente do solstício de inverno. Aí vemos também a Saturnália em Roma e os cultos solares, que também vamos ter entre os celtas e, posteriormente, nos povos germânicos. Então, nós temos toda essa ideia da Saturnália, comemorada no dia 25 de dezembro, como citado pelo nosso professor, um tipo de um carnaval licencioso. Por quê? Porque nessa festa, que é dedicada a Saturno, que na Grécia recebe o nome de Cronos, que é o deus do tempo, já em Roma era o deus da agricultura e também o deus do tempo. Tanto é que você vai ver Saturno com uma foice na mão, sempre representando essa questão do cultivo da terra. E lembrando também que Saturno é aquele que devora seus próprios filhos, para que os seus filhos não destronem ele do seu poder. Já na versão grega de Cronos, que come seus próprios filhos. E nesse dia é o dia dedicado a Saturno. Temos até um planeta com esse nome. E uma inúmeras sociedades secretas também ligadas a Saturnália e a Saturno. Mas nessa festa Saturnália, para vocês terem uma ideia, existia a inversão de papéis. Ou seja, o homem virava mulher e a mulher virava homem. O empregado virava patrão e o patrão virava o empregado. O senhor virava o escravo e o escravo virava o senhor dele. Então, tinha essa questão. Além de referências emprestadas de uma festa que ainda ia acontecer nos próximos meses, que se assemelhava muito aos bacanais, que eram festas libidiosas dedicadas a Baco, o Dionísio, o deus do vinho. E acaba com toda espécie de libertinagem e questões de orgias. Tanto é, se a gente lê também a questão de Calígula, um dos imperadores mais depravados que Roma já teve, na própria Saturnália, Calígula ele fazia coisas obscenas que nenhum imperador antes dele fez. E eu acho que posteriormente também não fez. Então Calígula ele era um ser humano sem escrúpulo, imoral, era um verdadeiro cínico, falando a questão mais original da palavra. E é nessa festa que, nesse contexto, além da adoração do sol, além do festim libidinoso, além dos sacrifícios de animais que tinha no 25 de dezembro, a adoração do sol, a adoração de Mitra. Então, houve toda uma casadinha para substituir. Na verdade, para agradar a todos. Até porque Constantino ele não queria perder o prestígio entre os pagãos. Ele queria manter esse prestígio dos pagãos, mas também ele queria manter o prestígio dos cristãos. E unir o útil ao agradável.
É como se ele tivesse uma jogada de marketing e dissesse: vocês pagãos adoram Mitra, que é o deus Sol, mas eu me converti ao Sol da Justiça. E de convertido ele não tinha nada. E que esse Sol é o Cristo, que é o mesmo que vocês adoram, que é o Mitra. A gente sabe que existe uma diferença grotesca. Cristo é Cristo, Mitra é Mitra. Mas houve-se uma junção, uma nova roupagem, e a igreja foi crescendo, mergulhada em um paganismo, e que até hoje está mergulhada, e esse paganismo acaba passando para muitas denominações, quebrando a ideia que Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios 10 e 20. A questão da associação com o profano e com o santo, e a questão da mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Muito bem, mestre. Uma das coisas que a gente precisa, nós falamos aqui, inclusive, sobre a árvore de Natal, a figura do menino Jesus, mas uma dúvida que nos fica é como surgiu Papai Noel nessa história. Como que o Papai Noel compõe um protagonismo no dia de Natal, certo? Que consegue equiparar com o nascimento do menino Jesus, onde muitos ainda acreditam e é passado para as crianças hoje, a pessoa do Papai Noel. Historicamente falando, nós estamos falando daquele que referencia o Papai Noel, que é São Nicolau. São Nicolau, que foi um bispo católico, que recebeu uma grande herança e, partindo dessa herança, começa a fazer boas ações. E uma das ações que chama a atenção, fica marcada na história, é ele conheceu um pai que não tinha muitos recursos, e esse pai tinha 3 filhas. E essas 3 filhas não tinham dote para poder casar, correndo o risco de se tornarem prostitutas por não conseguir casar. E ele aí dá às 3 o dote para que elas se casem. Mas se nós pegarmos a figura de São Nicolau e imaginarmos a figura de Odin, ou o próprio Iotan, ali como chamam os germânicos, nós temos as ações de São Nicolau e a imagem de Odin, como sendo aquele senhor barbudo, aquele senhor que chama atenção por ter cabelos e barbas brancas, mas aí essa fusão traz a imagem de um senhor que se compadece das crianças e oferta presentes nessa data comemorada em 25 de dezembro. Então, nós já temos como assimilar a concepção da pessoa do Papai Noel. Isso nos leva a crer que é marketing puro, tá? Com uma ideia de poder vender essa imagem, de passar adiante o consumismo, que é, e inclusive pessoas hoje trocaram os velhos hábitos, por exemplo, a Saturnália, as pessoas aproveitavam o máximo para comer tudo que podia naquele dia, porque em outros dias eram proibidos. Um escravo, um pobre, jamais poderia se colocar no lugar do seu senhor, senão naquele dia das Saturnais. Então, essa inversão de valores hoje não foi anulada. Então, se nós imaginarmos hoje, o que impera? Consumismo, em grande massa, pessoas gastam horrores para presentear suas famílias. Eu vejo que, muitas vezes, esses encontros que eram para trazer uma paz, acabam trazendo um certo atrito, e muitos começam a criticar, famílias não são unidas e sim afastadas, mas tudo isso decorre de costumes que partiu dessas histórias. Então, a gente tem essa imagem de Papai Noel. E Papai Noel esse, que partiu de São Nicolau ali, onde as pessoas começam a vendê-lo como um bom velhinho. Mas vamos aí tratar um pouquinho mais sobre o bom velhinho. Só voltando um pouquinho, falando sobre a oficialização do 25 de dezembro, como a gente desmistificou,
Papa Júlio I, em Roma, declara oficialmente o 25 de dezembro como data do nascimento de Cristo, não é? Então, a gente tem aí Papa Júlio I, que no seu pontificado ele usa de suas atribuições, sem embasamento bíblico, decreta por meio de uma estratégia e uma conciliação com as festas da época, certo? Visando manter a harmonia entre os cristãos e os pagãos, e aí trazendo o dia 25 de dezembro como uma data oficial do nascimento do menino Jesus, né? Como o poder falava alto na época, uma vez decretado a maior autoridade da igreja na época, era tido como a máxima e extrema verdade. Mas aí, partindo agora ao Papai Noel, vamos aí ouvir também o nosso mestre citar um pouquinho sobre a figura deste Papai Noel. Lembrando que São Nicolau ele vai participar do Concílio de Nicéia. Ele estava presente Exatamente. ali no Concílio de Nicéia, numa briga ferrenha defendendo a cristologia, defendendo a pessoa de Cristo. Tem até uma questão do o soco de São Nicolau. Assim, não se sabe se isso é literal ou não, mas ele pegou uma briga muito feia com Ágio, que era defensor, era um bispo, era defensor do arianismo, que negava a divindade de Cristo. Se foi um soco literal ou não se sabe, ou foi um soco filosófico, teológico, porque Ágio foi humilhado, foi excomungado como herético, e o arianismo foi banido ali do Concílio de Nicéia. E São Nicolau serviu para inspirar a figura do bom velhinho. Se observar a roupa do Papai Noel, que é uma roupa vermelha. Justamente, a cor vermelha é a cor do bispado, é a cor dos bispos. Isso relembrando São Nicolau. Historicamente, essa figura que a gente tem do boné, do gorro, em cima de um trenó, sendo puxado por renas, aquela coisa toda, faz surgir ali com um cartunista chamado Thomas Nast, se não enganado, em 1931 aproximadamente. E a Coca-Cola, ela lança a mão dessa figura do Papai Noel através de Thomas Nast. Ele desenha o emblemático Papai Noel da qual nós vemos hoje. E a Coca-Cola lança de uma forma global, e até os dias de hoje, a gente observa os comerciais da televisão, a Europa em peso celebra o Papai Noel, não passa de uma figura de marketing. E dentro dessa questão do marketing, até mesmo a figura, entre aspas, principal desse período, acaba sendo esquecido. E se você observar, se fala mais de Papai Noel do que o próprio Jesus. É como a Páscoa. A Páscoa é a paixão de Cristo. Mas se fala tanto em coelhinho que bota ovo de chocolate, que se acaba esquecendo do real sentido da Páscoa. Que nada mais é do que um tipo de camuflagem para se omitir a verdade e botar um conceito ou uma releitura daquilo que tem o seu maior significado. E hoje nós temos aí essa figura que, como vimos, é simplesmente uma campanha de marketing. E é claro, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia vai apresentar como nascimento de Cristo. É claro, quando a gente fala do Natal pagão, a gente
não está negando o nascimento, como já falei anteriormente. O nascimento é um fato, existe nos evangelhos. O que não existe é essa conciliação errônea da data sendo 25 de dezembro. Por causa das Saturnálias, por causa dos cultos pagãos e de outros deuses que nasceram também nesse dia. Que, se nós observarmos, vou citar aqui para vocês, no dia 25 de dezembro, nasceu um conjunto de deuses. Isso é, em cada cultura, em cada local, em cada civilização. No dia 25 de dezembro, se comemora o nascimento de Hermes, 200 anos antes de Cristo. No Nepal, segundo alguns, o Buda também, ele nasce. Temos em 500 antes de Cristo o nascimento do deus Dionísio, na Grécia, e que Roma vai chamar de Baco. Daí vem as bacanais de Roma, que vai dar origem ao carnaval posteriormente. Temos Zaratustra, ali na Pérsia, 1000 anos antes de Cristo, era tido como um Messias, também no dia 25 de dezembro. Na Índia, 900 anos antes de Cristo, vamos ter Krishna, que faz parte da trindade hindu. No Antigo Egito, 3000 anos antes de Cristo, nós vamos ter o nascimento do deus Horus, que é o deus falcão da trindade egípcia. Na Pérsia, 600 anos antes de Cristo, nós vamos ter Mitra, como o deus que nasceu. 800 anos antes de Cristo, nós vamos ter Heracles, um deus grego. Na Fenícia, nós vamos ter Adonis, 200 anos antes de Cristo. E na Babilônia, nós vamos ter o nascimento de Tamuz, filho de Niode com Semíramis. E por último, uma coincidência incrível, né? Nasce Jesus no dia 25 de dezembro. Bom, se for para bater parabéns para Jesus, então a gente tem que não só bater parabéns para Jesus, mas incluir na relação Dionísio, Zaratustra, Mitra, Buda, Krishna, Hermes, Horus, Adonis, Heracles e Tamuz. Me permita adicionar mais um, que é o próprio Osíris, também nasceu em 25 de dezembro. Osíris. Aí como é que nós ficamos? Vamos bater para um ou para todos? Então, tem essas questões históricas e culturais que muitos cristãos acabam não adentrando no campo do conhecimento. E através de um enlace cultural, de uma tradição que não é a tradição bíblica, acaba se criando um tipo de relação e comunhão com aquilo que é pagão, com aquilo que Deus ele não divide a sua glória, o seu coração com outra divindade. Somos templos e morada do Espírito Santo. E mais uma vez eu repito que Paulo ele ensina: não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O Natal, nessa configuração pagã, é um exemplo disso. Como também a Páscoa, dentro da configuração comercial e cultural que ela nos apresenta. Entra naquilo que Paulo ele nos ensina. Partindo de toda essa concepção que nós tivemos hoje, de todo esse segmento, né? Vamos à essência da celebração do Natal. Essa essência que nos traz a ideia de solidariedade,
de piedade, a ideia de adoração ou proximidade a uma divindade, nesse caso o Natal representando o menino Jesus, as boas ações por parte daqueles que comemoram o Natal, tudo isso dentro do meio cristão. E aí eu pergunto ao senhor mestre, pode nos elucidar? E um cristão hoje, certo? Eu sou muito questionado como teólogo, como professor de teologia, e eu já lhe passo essa pergunta também. Pastor, às vezes eu sou questionado, pastor, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu posso colocar pisca-pisca na minha casa, uma árvore de Natal, eu posso comemorar o Natal na minha casa? Ou seja, o cristão pode comemorar o Natal? Uso as palavras de Paulo em Coríntios. E aqueles que participam do altar também são participantes do sacrifício. Então, colocar uma árvore de Natal, questão de pisca-pisca, qualquer coisa relacionada a isso, sabe-se que está com uma ligação ao paganismo. Que a ideia desse Natal que a sociedade nos apresenta não é a ideia do nascimento essencial que seria de Cristo. Se a gente fosse comemorar o nascimento de Cristo, que é uma coisa que não se ensina, até porque os judeus não comemoram o nascimento, eles não têm essa concepção, porque para os judeus é um ato pagão, então você não vai em nenhum canto na Bíblia dando uma vazão especial ao nascimento. E até o próprio Cristo, ele vai mandar celebrar a sua morte, e que até hoje nós celebramos. Como Fazer memorial. isso em memorial, fazer isto todas as vezes em memória de mim. Ele não manda, celebre o meu nascimento, bata palma para mim, acenda um bolinho para mim de 33 anos, 33 velas, não. Ele manda ter comunhão através da morte dele. Tudo aquilo que é ligado ao paganismo, tudo aquilo que nos remete ao profano, que nos remete ao oculto, e que para muitos é uma tradição, mas quando você puxa a cortina histórica, você vai encontrar raízes do sincretismo, do ocultismo, você vai encontrar raízes pagãs, e isso vai ferir a santidade de Deus. E como a Bíblia diz, sejais santos em toda a vossa maneira de viver. E a gente tem que fazer a diferença, diferenciar o santo e o profano, que é uma recomendação bíblica. Então, nós não podemos beber de fontes que não seja bíblica. Até porque a Bíblia é a nossa regra de fé, não é a tradição. A tradição é uma coisa cultural, é uma coisa criada por homens, são ventos de doutrinas. Não vai regulamentar a minha fé. Quanto mais longe ficarmos de qualquer tipo de processo idólatra, oculto, melhor será. Isso é a pureza do Evangelho. É um dos princípios do Evangelho. É o princípio da semente, a fé, como sendo como um grão de mostarda. Uma fé que não recebe enxerto externo, mas que se guarda a sua pureza. As pessoas Exatamente. têm um costume de dizer assim, eu vou comprar roupa para o Natal, vou comprar sapato para o Natal, vou comprar o cheste do Natal, vou fazer lasanha para o Natal, fazer o bolo para o Natal, vou comprar um sapato para o Natal. O O famoso crente arroz fazendo com isso. passas. O pessoal É, faz. não, você vai comprar para você, não é para o Natal. Não estou dizendo que não é para você comer, coma, compre, coma bastante. Só cuidado com a gula. Agora, consagre tudo para Deus. Não dê nada para o Natal.
Porque esse Natal você não está comemorando Jesus. Está comemorando outro Deus. Mitra, Saturno, Horus e assim vai. O correto seria não caracterizar o meu lar com todos esses adornos, adereços que compõem essa adoração pagã. Então, a gente anula o fato de uso da árvore de Natal, com o Yule no lar, adoração a Tammuz, a gente anula o fato de colocar aquela meia numa suposta lareira para esperar a madrugada a passagem de São Nicolau ou o próprio Odin. Então, a gente não pode ter essa concepção dentro do nosso lar, levando uma pseudo-adoração. Então, Até porque se eu coloco uma árvore dentro do terraço da minha casa, eu vou estar colocando ali, como você falou agora há pouco, uma representação de Odin. Porque se você for pesquisar e observar nos fatos históricos dos países germânicos, existe o chamado Carvalho de Odin, que é de onde vai sair a árvore de Natal. Até porque o reino de Odin vai ter como base uma árvore, que é justamente o carvalho que era adorado pelos povos germânicos, como sendo uma árvore sagrada. Isso já também pegando um gancho com a morte de Nirode, lá na Babilônia, que transportado para os países nórdicos, recebe o nome de Odin e o seu carvalho. Uma das coisas que ainda nos traz uma luz é que, mesmo durante a Reforma Protestante, os puritanos na Inglaterra e na América tentaram proibir o Natal. Por quê? Na concepção dos puritanos, para eles, a festividade de Natal não passava de nada mais nada menos que uma desculpa para indulgências, bebida, libertinagem, e isso era inaceitável, com caracterizada a celebração do nascimento de um menino Jesus, com uma suposta desculpa para abrir espaço para essa bebedeira, libertinagem que a gente vê hoje, inclusive em outras festas também. Então, veio em defesa na reforma a ideia dos puritanos tentar anular isso. Mas nós temos, inclusive, um artigo e debatemos em off, não em gravação, escrito em 1958. E o escritor ali, ele é até com o nome Gustavo, ele traz a ideia de que a igreja precisa conscientizar ainda mais os seus fiéis. Porque a data e o mês, inclusive, se torna um mês tão horrível para algumas famílias, porque é levado à adoração e atrair, infelizmente, energias ruins, não, ao invés de bênçãos, vai trazer um espírito de consumismo enorme, que todo mundo nessa data vai querer fazer bem e bem feito, e acaba se esgoelando em dívidas. Mas, posterior a isso, a gente sabe que janeiro e fevereiro vem o mês de comprar material dos filhos, e todo mundo fica financeiramente enforcado. Mas não se atendo dentro desse processo, mas percebam que toda adoração, lá na Inglaterra, por exemplo, em Nova York, que era Nova Amsterdã antigamente, que se tornou Nova York. Lá em Nova York, a adoração era Santa Claus, que é nada mais nada menos que o próprio Papai Noel. Então, toda adoração voltada, dado ali em 1920 a 1930, o comercial da Coca-Cola, que oficializou a imagem de Papai Noel, essa fusão, voltando a dizer, de São Nicolau e Odin, certo? Essa fusão deu a imagem, caracterizou a imagem de Santa Claus, que seria o Papai Noel. Então, partindo dessa ideia, partindo desse marketing, hoje nós podemos dizer que o Natal não mais caracteriza o nascimento do menino Jesus. Porque a gente não vê
nenhum comercial falar sobre Jesus. E quando se fala, assim, é o que eu observo, é de uma forma hipócrita. Então eu vejo uma grande hipocrisia É meio nessa pejorativo, festa. né? É, muito. É uma data em que as pessoas se lembram de ser solidário. É como se a solidariedade só existisse nesse dia. É desse dia que se pensa se nós vamos abençoar uma família, para que essa família passe, entre aspas, um Natal bem. Vamos ajudar. Aí depois se esquece das ajudas. É como se tal pessoa, tal família só tivesse barriga ou necessidade naquele período natalino. Então, existe sim uma parte hipócrita por parte da sociedade, por parte dos governos, principalmente por parte da religião, porque a ajuda mútua ela não deve ser caracterizada apenas em um período de festa, dentro de um calendário, mas deve ser algo permanente, deve ser algo que permaneça como marca do verdadeiro cristianismo, de dar com a mão sem que a outra veja, e que possa dar sem estar tocando trombeta. Observei alguns posts essa semana de pessoas fazendo missões assim pelo mundo afora e tirando foto daquele que estava recebendo a ajuda, que estava recebendo roupa, recebendo o mantimento, gravando vídeo, tirando foto, fazendo pose. Não precisa desse tipo de marketing. A gente tem que dar com a mão sem que a outra veja, como Cristo, como princípio, nos ensina. E quando a gente dá, não tocar trombeta. Não precisa, a gente não precisa estar expondo esse lado de dar para alguém, porque eu acredito que seja algo constrangedor para quem está recebendo. Está expondo a imagem da pessoa. A gente vê isso muito, a gente vai ver muito ainda esse mês, porque eu acho uma hipocrisia. É verdade. Ah, Uma das coisas, só resumindo aqui, até porque nós já estamos chegando ao momento final de nossa aula de debate, nós temos esses símbolos das épocas, dos tempos pagãos, das festas pagãs, eles com o tempo foram adquirindo esses novos significados. Por exemplo, o tronco de Uli passou a representar Cristo como a luz do mundo. As árvores perenes começaram a simbolizar a vida eterna por meio de Jesus, e os 12 dias de festa, Saturnália, por exemplo, 12 dias de festa, passaram a ser associados à jornada dos reis magos. A igreja também introduziu novas tradições centradas em Cristo, como, por exemplo, o presépio, que nós falamos a princípio, que tornou-se uma ferramenta para ensinar sobre o humilde nascimento de Jesus. Hinos e canções de Natal foram escritos para substituir as músicas pagãs. Com o tempo, esses costumes cristãos começaram a se enraizar, relegando significados pagãos a segundo plano. Contudo, esse processo nem sempre foi simples durante os séculos. O Natal continuou sendo uma mistura de elementos pagãos e cristãos, enquanto algumas pessoas abraçavam plenamente o significado cristão, outras se apegavam às velhas tradições. Então, a gente tem, hoje, como foi falado aqui, todo mundo tem uma forma, em 25 de dezembro, de adorar, comemorar o Natal. Seja adorando a pessoa de Cristo, a pessoa de Mitra, Osíris, e todos os deuses que nós citamos aqui.
mas no dia 25, o Oriente e o Ocidente não poderia deixar de concorrer, competir nessa data específica, né? Porque nós estamos vendo e como escopo de tudo que nós já estudamos, nós estamos vendo como uma competição. E a gente tem muita similaridade nas festas, tem muito isso. Eu acho interessante que o nosso reverendo Severino, ele tem um trabalho de um dos seus mestrados que compara as religiões de matriz africana com alguns cultos à Igreja Católica. É um material rico, uma apostila muito boa, onde ele faz a comparação de das divindades adoradas e santos adorados em ambos os campos. E aí a gente traz essa concepção para cá. O Natal também não é diferente. Mas nós temos essa miscigenação de muitas vertentes pagãs que origina aqui o Natal sobre o subterfúgio do nascimento de Cristo para hoje, no mundo capitalista, lucrar muito com a imagem e história de uma divindade, de um Deus que é soberano, que é o nosso Cristo, e muitos cristãos, por não ter o que nós trouxemos aqui hoje, que é esse conhecimento, acaba caindo nessa adoração pagã. E ornamentando a sua casa, adorando como tal esse Natal que é comercializado hoje em dia, certo? Mas o Natal em nossos lares, como sendo uma adoração a Cristo, não entendendo o seu nascimento, mas unindo a minha família, num dia como outro qualquer, comendo uma comida diferente porque é pertinente e o mercado nos favorece nisso, mas elevando meu pensamento ao céu e crendo que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar uma oportunidade de morar nos céus e ter uma vida eterna, livre de todos esses males que carregamos hoje e que muitos vão carregar eternamente. Isso já é promissor, isso já ultrapassa a necessidade de colocar na minha casa uma árvore, um pisca-pisca, enfim, tudo que vem ornamentar minha casa como símbolo de Natal, numa data que vai passar rapidamente. Então, fechando, nós temos todos esses símbolos que precisam ser devidamente estudados. E nosso papel é trazer historicamente as suas origens, como a gente chama no meio acadêmico, a etimologia, não é? De cada um desses símbolos, abrindo os olhos de muitos cristãos, mas não anulando a essência do Natal, que é pertinente. É algo que faz necessário lembrar de Cristo, sim, faz necessário, mas não na condição de nascimento, mas sim da sua missão como nosso Salvador aqui na Terra. Eu passo aqui ao nosso mestre para fazer as considerações finais e a gente poder estar concluindo essa aula debate. Bom, finalizando, a gente tem que entender que o Natal, sim, é um fato histórico. Existe duas visões do Natal. A gente deve fazer essa diferenciação. A visão literária, que é aquela que os evangelhos vão esboçar através de seus registros, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, o nascimento do Jesus histórico é um fato. É histórico. Cristo nasceu trazendo boas novas de salvação. Não só nesse período, que é um período pagão, mas todos os dias. O nosso desejo é que Cristo ele nasça em nossos corações, que ele permaneça e que a gente consiga dar frutos com ele em nosso ser. Outro fato é que essa configuração é uma configuração pagã. Existe toda uma roupa pagã vestida e uma tentativa
de substituir as festas, os nomes, os termos, os nomes dos deuses com o nome de Cristo, mas preservando a sua essência. Um exemplo. No Natal todo mundo gosta de dar presente. É algo aleatório? É claro que não. Porque na Saturnália, na festa de Iule, na festa de Mitra, tinha-se o costume da noite da Saturnália, em pleno ritual, em que o touro ele era sacrificado a Saturno, rolando todo aquele tipo de orgias, começava-se uma coisa, a troca de lembranças e de presentes. Não é à toa que hoje existe a troca de presente. Então nada é aleatório. Existe uma conservação da essência pagã bem camuflada e que nós cristãos a gente acaba se envolvendo. Por último, eu quero deixar 2 versículos em relação à árvore de Natal. Pode ser que tenha alguém que tenha ficado com dúvida. Em Jeremias capítulo 10, versículo 3 e o 4, nos diz assim: porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos de um artífice, com machado, com prata, com ouro a enfeitam, com pregos e martelo o fixam para que não oscile. Então, desde a antiguidade, Deus já está repreendendo a Israel a não seguir esse costume, pegar árvores para si. Como falei no início, 1 Reis, 2 Reis, 2 Crônicas e 1 Crônicas, nós vamos encontrar essa expressão, ídolos dos bosques. Ou seja, eram ídolos que eram adorados entre 2 árvores. E o ídolo ficava no meio. Essas árvores sempre remetendo a Tamuz, a Nirode, uma tradição muito antiga. O último versículo, em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 21, diz assim: não estabelecerás postes ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizeres para ti. Moisés já orientava as pessoas, Deus orientando ali na formação cívica do povo de Israel, a não plantar a plantar árvore perto do altar, para que não reverenciasse nenhum tipo de árvore. E, no entanto, hoje nós temos essa camuflagem pagã aliada à ideia do renovo, da conservação de Cristo, quando, na verdade, o maior símbolo do renovo é o Espírito Santo na vida de cada crente, e não um símbolo pagão. Então, eu finalizo agradecendo por esse momento. Acredito que tenha sido esclarecedor e que possa atingir a iluminação daqueles que vão nos ouvir no futuro, em algum momento. Abençoando também o nosso pastor e professor Davidson, com suas explicações profundas e com muito domínio do assunto. Então, meu forte abraço, que Deus abençoe. Como sempre, é um prazer estar compartilhando o conhecimento e trazendo a iluminação da verdade às vossas mentes. Esse é o nosso ideal, é trazer, compartilhar o conhecimento, e principalmente acerca de Cristo. Então, que todos possam compartilhar, curtir, comentar esse vídeo,
Leve esse conhecimento, seja você um agente compartilhador de conhecimento também. Nós estamos apresentando e trazendo para todos que são inscritos neste canal, nas redes sociais que compõem o Seminário Teológico Bíblos. Nós estamos abrindo esse leque de conhecimento de muita coisa, tanto dos nossos alunos que estão aprendendo e que nós estamos dividindo aqui, como, por exemplo, o mestrado, dividindo conhecimento, quanto cada um de nós que já temos uma bagagem de conhecimento que nós adquirimos diante de nossas experiências. Então, compartilhem, levem o conhecimento a muitos também que possam alcançar. E muitos cristãos que estão hoje ainda indecisos, sem saber qual é o real significado. Então, aqui concluímos mais uma aula, essa aula que é rica em detalhes. Que Deus abençoe a todos. Estaremos agora finalizando e partindo ao nosso próximo encontro, não é? Quem sabe aí numa outra aula extra ou até seguindo o nosso mestrado. Nós estamos em final de ano, concluindo o nosso ano letivo no seminário, com as nossas turmas, os nossos núcleos. O nosso trabalho de 2024 foi muito produtivo, nosso engajamento foi muito grande, então fizemos grandes coisas e sempre com o foco de não atrair o recurso financeiro ao máximo disso, jamais, mas sim levar conhecimento àqueles que precisam e não têm muita condição. Inclusive, esta plataforma tem sido uma fonte de bênçãos para muitos também. Então, que Deus abençoe a cada um que assistiu e aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor toque os seus corações para buscar o conhecimento. Então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.